querido Pai do céu, aqui estamos nesta manhã para humilhar-nos em Tua presença, reconhecendo que não somos nada, somos apenas pó, mas que um dia a Tua graça encontrou esse pequeno amontoado de pó e mudou a natureza, os pensamentos, e fez participante da Tua glória, da Tua graça, da Tua salvação. Por isso nós lhe agradecemos. Não há em nós nada que possamos fazer para pagar pelo que o Senhor fez. Porém, em gratidão, nós viemos e entregamos as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Abençoa Teus filhos nesta manhã e que a graça do Senhor seja estendida a cada um de nós, pois nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui nesta manhã e eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias. Nós vamos usar duas escrituras nesta manhã. São João, capítulo 3. E também São João, capítulo 14. São João 3, do verso 1 até o verso 3. Nosso pastor Febroni está de viagem e pastor Daniel, nós estamos deixando ele descansar um pouco, né? Ele precisa. E estamos aqui nesta manhã. À noite nós vamos ouvir o irmão Reinaldo, que vai nos falar. E a mim tocou a escola dominical. Eu gosto mais de falar na escola do que à noite. E eu não vou entrar em assuntos estranhos, eu vou falar sobre o plano da redenção de Deus, acerca daquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Eu tenho um certo cuidado para não entrar em questões doutrinárias, porque eu creio que essa questão é com o nosso pastor, né? Mas sempre a gente entra em algum pontinho, mas não vamos entrar em questões profundas, né? Vamos falar da graça, do amor, da misericórdia, e eu creio que Deus vai nos abençoar nesta manhã. Eu estive ontem em Ipuaçu à tarde, tivemos o culto de ceia, à noite em Xanxerê, tivemos um bom culto. Amanheci de serviço hoje, trabalhei até às 6 da manhã, dormi um pouquinho e aqui estamos. Porque o cristão, o verdadeiro soldado, não corre da batalha, né? Levanta cedo. Alguns ficam dormindo um pouco mais, né? Mas alguns têm força. Ainda bem que Deus sempre tem as testemunhas dele que vão na sua casa pela manhã, né? Agora, é bom ficar debaixo das cobertas de vez em quando, né? E agora, o não é bom quando a gente fica e o pastor liga pra gente. Ô, irmão Clenoir, cadê tu, rapaz? Outro dia eu fiquei debaixo das cobertas e ele me ligou. Ô, irmão Clenoir. Mas nós amamos o nosso pastor. A preocupação dele é ver nós bem. Assim como um pai se preocupa com a sua família. É ver bem. Não é que ele esteja xaropeando eu e você quando ele nos chama a atenção. Mas é para ver o nosso bem. E Deus também, da mesma forma, não está nos intrigado, brigando conosco. Ele quer ver o nosso bem. Por isso ele chama a nossa atenção para que nós olhemos para a sua palavra. Nesta manhã, se Deus me ajudar, eu quero falar sobre o assunto um povo preparado para uma cidade preparada. Vamos ler então, São João 3, 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só até aqui, agora vamos para São João 14, verso 1.
até o verso 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Podem assentar. Nós vamos discorrer um pouquinho nesta manhã, baseado na mensagem do irmão Brana, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Eu tenho pregado vários cultos, vários sermões, baseado nessa mensagem, e eu nem cheguei a ler até a metade. Eu estou lendo, estudando e vamos seguindo. E Deus tem abençoado nós e tem falado aos nossos corações. No domingo passado à noite, que eu estive aqui, que eu preguei, eu falei sobre aquele assunto, que Deus tem uma mensagem para os seus filhos. A mensagem que Deus tem enviado não é para qualquer pessoa, é para uma classe especial de pessoas. E só vai entender a mensagem aqueles que são filhos. Quando nós nos convertemos, nós pensamos assim: todos os meus amigos, meus familiares, agora eu vou converter todo mundo com essa verdade que Deus me revelou. Porém, irmão, essa verdade é só para um povo escolhido. E a graça de Deus foi tão grande para mim e para você que nós fomos escolhidos, eleitos e predestinados para entender esta verdade. Agora, nós não podemos, pelo olho natural, distinguir quem é o eleito e quem não é o eleito. Nós pregamos o evangelho para todos. Agora, quem vai aceitar? Aqueles que são filhos. Por quê? Por quê? Porque Jesus disse, aonde nós lemos em São João, capítulo 3, que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Esta palavra ver, ela está relacionada com a palavra entender, compreender. Por isso que para nós entendermos a mensagem do dia, nós precisamos passar por este processo do novo nascimento. Embora o irmão Brana diz nesta mensagem, e foi o que eu baseei no culto passado, que nós temos uma representação nos céus. E quando Deus formava as coisas lá no princípio, Deus viu a mim e a você, eu e você, exatamente o tempo em que nós viríamos nos manifestar na terra. E Ele sabia exatamente os problemas que eu e você passaríamos. Ele sabia que nós iríamos enfrentar o pecado. Por isso, Deus providenciou um cordeiro. Porque Deus não deixa nós, os seus filhos, desamparados. Ele não manda você ir e Ele fica parado, somente te olhando. Não, Ele vai contigo. Lembram quando Israel saiu da terra do Egito, e mesmo quando Israel pecou, Deus apareceu para Moisés e disse: eu não irei mais junto com este povo, para que eu não os consuma, porque é um povo rebelde. Mas o que foi que Moisés disse? Moisés se pôs na brecha por aquele povo e disse: se o Senhor não for com nós, não nos faça sair daqui. E então Deus disse: eu irei com vocês, enviarei o meu anjo que irá diante da face de vocês. Agora, para que Deus possa caminhar comigo e contigo, irmão, nós precisamos ter esta mudança de pensamento. Porque nós nascemos neste mundo, embora tenhamos uma herança eterna, mas nós caímos na vala do pecado.
E não há nenhum de nós que possa chegar diante de Deus e apresentar as suas credenciais e dizer assim: eu sou santo. Não há nenhum de nós. Todos nós dependemos de um Salvador, de passar por este processo de salvação. O que este processo da salvação faz em nós? Ele muda esta natureza pecaminosa herdada através de Adão, vinda através de Adão. Por isso que nós precisamos passar por esse processo do novo nascimento. E aonde isto começa? Isso começa quando a nossa atenção é chamada para olhar para Cristo, para olhar para a palavra de Deus. Quando alguém fala para nós acerca do Evangelho, e aquela palavra do Evangelho desperta em nós algo que nunca havia sido despertado antes. E eu costumo dizer que quando uma criança está lá no ventre da sua mãe, mais ou menos lá pelo seu 4º mês de gestação, aquela criança ela já começa a sentir, ela começa a ouvir aquilo que a mãe fala, embora ela não compreenda, mas ela começa a escutar a voz da mãe. Por isso que aquele pai e aquela mãe têm que ter um bom relacionamento. Porque senão aquela criança, aquele pai é um espancador, aquela mãe é uma mulher bruta, como aquela criança vai se desenvolver no ventre da sua mãe? Ela começa a ouvir a voz do pai, a ouvir a voz da mãe, a sentir as batidas do coração daquela mãe. Por isso eu disse outro dia que não adianta aquela vovó coruja pegar a criança quando nasce e está lá chorando, e a vovó coruja pega, dá para a mãe, aquela batida do coração da mãe, aquele cheiro da mãe vai acalmar a criança. Assim é também, irmão, nós viemos a esse mundo, nós nascemos neste mundo, mas quando nós ouvimos a voz do nosso Pai, isso acalma os nossos corações, os nossos espíritos. Por isso que o irmão Brana pregou a mensagem escutando a sua voz. Porque Deus está ansioso para falar a mim e a você, mas muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. O irmão Brana chega a dizer que depois que nós temos o nosso período de oração, porque muitas vezes nós vamos orar, nos ajoelhamos, oramos, temos a nossa oração, pedimos o que nós queremos, adoramos, agradecemos, amém, levantamos e saímos. Qual é o conselho do irmão Brana? Espere um pouco. Você terminou a tua oração, fique em silêncio diante de Deus, porque Deus às vezes quer falar conosco e nós não damos ouvidos à sua voz. Muitas vezes Deus quer usar aquele momento para falar contigo, te advertir de alguma coisa, e nós estamos tão ocupados que nós não paramos para ouvir a sua voz. Mas quando nós paramos, então aquela voz encaixa-se com aquela voz que nós ouvimos lá na eternidade. Mas quando nós viemos aqui nesse mundo, nós nascemos aqui, nós temos como que uma amnésia, então para nós voltarmos, nós precisamos passar por esse processo do novo nascimento. Que o irmão Brana veio e nos explica que é um processo que tem 3 etapas. O primeiro passo é você crer em Jesus Cristo para ser salvo. Por isso Jesus disse: quem crê em mim tem vida eterna. Qual é o passo seguinte? Arrepender-se dos seus pecados. E então ser batizados em nome de Jesus Cristo, para quê? Para receber o perdão dos pecados. Este é o primeiro passo. E o irmão Brana diz nesta mensagem que dar este primeiro passo, só este primeiro passo não resolve o problema. Porque este primeiro passo, ele apaga tudo que nós fizemos para trás. Todos os nossos pecados ali são apagados. E quando nós nascemos, o nosso livro da nossa vida começa a ser escrito.
E os primeiros anos da nossa vida só está em branco aquelas páginas, não tem nada escrito. Mas lá pelos nossos, quem sabe, 6 anos, 8 anos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, começa a aparecer algumas escritas. Tal dia você fez algo que não foi correto. E como nós fazemos para apagar este passado? É crendo em Jesus Cristo e aceitando Ele como nosso Salvador, então Ele nos justifica e o nosso passado é apagado. Não importa o que foi feito. Agora deixa-me só parar aqui e advertir uma coisa. Há certas coisas que nós temos que voltar, mesmo depois que nós nos convertemos, e acertar aquilo que nós fizemos antes de converter. Há coisas que nós temos que voltar e pedir perdão. Bom, isso pode chocar um pouco, porque Deus nos perdoa, mas há pessoas que nós magoamos, que nós precisamos voltar lá e acertar isso. Eu não vou entrar profundamente nisso, mas eu quero que você pense neste assunto. Porque é de vital importância que nós façamos aquilo que é correto, conforme a palavra de Deus. Porque para nós seguirmos nesta caminhada cristã, nós precisamos dar o primeiro passo da forma correta. Por isso é que nós precisamos ser batizados em nome de Jesus Cristo, porque é só nesse nome que há perdão. Concorda? Por que não pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? Porque a Bíblia diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, que só neste nome há perdão. Por isso é que nós precisamos ser batizados neste nome para receber o perdão dos nossos pecados e poder caminhar para o segundo passo, que é chamada santificação. O que é a santificação? É aquele processo de limpeza que Deus faz em nós através da lavagem da água da palavra. Então, a gente é batizado, nos batizamos, nos arrependemos, o nosso passado é perdoado. Mas nós precisamos entrar nesse processo de santificação, que é matar a velha natureza daquele homem que habitava ali. Irmão, e isso é uma guerra. Porque a justificação, ela não mata a velha natureza. Aquele homem, se era um homem bravo, ele vai continuar um homem bravo. Olha, irmão, o processo de salvação, todo esse processo, ele não muda o nosso ser físico. Se você é moreno, você vai continuar moreno. Se você é branco, você vai continuar branco. O que muda é o teu interior. Por quê? Porque Deus está nos preparando para levar para uma cidade que está sendo preparada, para um povo preparado. Por isso é que nós precisamos passar por estes processos. Esse processo da santificação, ele tira aquela velha natureza do homem, como disse São Pedro, que pela nossa vã maneira de viver, que por tradições herdaste dos vossos pais. Você já não ouviu dizer assim, meu pai não levava desaforo para eles, não estão aqui hoje de manhã. Eles se converteram no ano 81, no interior de Campoerê, 40 quilômetros longe da cidade. E havia um irmão ali, converteu-se várias famílias, e um irmão, uma daquelas famílias, um irmão, ele disse assim, que eu sou crente, mas que meu facão não é crente. Quer dizer, ele estava caminhando, mas ele estava patinando neste processo. E se nós não passarmos por este processo, nós não podemos entrar no próximo, tem que passar neste processo. O irmão Joel está ali e ele era oleiro, né? Ele fazia vasos de barro. E ele estava, um dia nós estávamos conversando e ele estava me contando. Ele fazia aquele vaso com todo cuidado.
Depois que ele terminava aquele vaso, não ia direto para o forno, ele ia para um lugar de pré-secagem. Para que aquela água, aquele barro pudesse secar e aquela água evaporar. Depois que aquela água evaporava, não sei quantos dias ficava ali ou quanto tempo, aqueles vasos eram empilhados dentro de um forno. E aquele forno era superaquecido. Se colocasse, irmão Joel, aquele vaso sem a água sair, ele estouraria? Ele estouraria. Aí está, irmão, por isso que nós não podemos passar do processo da justificação direta ao Espírito Santo, porque estoura, não dá, não funciona. Nós temos que passar por esse processo da santificação, que é matar a velha natureza que habitava dentro de nós e deixar a nova natureza tomar o controle. E como nós fazemos isso? Aí é onde está a questão. Saber, nós sabemos, mas como fazer? Aí é onde vem o pastor e diz: esteja nos cultos, ouça a palavra, adore a Deus, tenha teu tempo de oração em casa, tenha teu tempo de ler a Bíblia. Qual foi a resposta que o irmão Brana deu para aquela mulher que perguntou: irmão Brana, como posso fazer para me aprofundar no amor de Deus? Quer dizer, como posso fazer para me aprofundar na vida cristã, viver mais perto de Deus? Qual foi a resposta? Leia a Bíblia e ore. Agora, quantos de nós levantamos pela manhã e não temos tempo de nem dobrar o joelho, quanto menos ler a Bíblia? E nós queremos passar nessa segunda etapa. Irmão, não vai passar. Eu digo aos irmãos em Xanxerê e Ipuaçu, eu acrescento ainda mais uma etapa nisso que o irmão Brana acrescentou. Não estou querendo me colocar na altura do irmão Brana, mas eu acrescento ainda mais uma coisa: jejum. O jejum, irmão, ele te ajuda a dominar a tua carne, os teus desejos, os teus pensamentos. Por quê? Porque Deus está nos preparando para levar para uma cidade preparada. Lá não entrará ninguém, lá não entra pecado, então o pecado tem que ser expurgado da nossa vida, para que nós possamos entrar lá. Agora, eu sei, e eu citei no culto passado, aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Há de aperfeiçoar, tem que haver um aperfeiçoamento. E aquela irmã pediu ao irmão Brana: deixa-me testificar, eu quero contar um testemunho. E ela disse o quê? Veio diante da igreja e disse: irmãos, eu quero testificar para vocês que eu não sou mais o que eu era. Não sou o que eu era ontem. Eu não sou o que eu devo ser, mas eu não sou mais o que eu era ontem. Quer dizer, a vida cristã, ela é um progresso na caminhada. Agora, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos justificados, esse é o início do processo. É o Espírito Santo trabalhando através da sua palavra para nos mudar e nos fazer seus filhos, mas não é tudo, tem que continuar caminhando. Israel foi tirado do Egito, foi justificado, mas eles passaram por um processo de santificação durante 43 anos e meio. Por que é que Deus não pegou Israel lá da terra do Egito e já levou eles correndo para a terra da promessa? O caminho mais curto era 6 dias de caminhada. Por que Deus não fez isso? Porque eles eram um povo que não tinha conhecimento da lei do Senhor. Por isso que Deus parou com eles 3 anos e 6 meses diante do Sinai para instruí-los. E é isso que Deus faz, Ele nos justifica, Ele nos chama, Ele nos traz para a sua palavra e para nós, para nos instruir, porque nós viemos com os pensamentos do mundo. E então Deus para eu e você e começa a colocar a sua palavra em ordem dentro de nós. É um processo de Deus? É. Mas tem que passar por esses processos. Foi lá diante do Monte Sinai que Deus instituiu para Israel as 7 festas, os sacrifícios. Foi lá diante do Monte Sinai que Deus instituiu para Israel o tabernáculo.
Por isso, irmão, nós temos que passar por estes processos. E assim, conforme nós vamos caminhando, Deus vai aperfeiçoando a sua vontade em nós. Isso é maravilhoso, irmão, porque em nós não há condição, em nós não há capacidade. Mesmo que você queira dizer assim, eu vou parar de fazer essa coisa errada, você não dá conta. Ou você pode dar conta por um tempo, mas daqui a pouco você cai, porque a natureza que nós herdamos é caída. Tem que haver uma transformação. Por isso Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12, verso 2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. E Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Mas como nós temos a mente de Cristo? Quando nós passamos por esse processo. E aí, não é eu que vou dizer para você que você passou, e nem você que vai dizer para mim. É eu que tenho que saber porque eu tenho passado. Quando você olha para a tua vida e você vê que você não era o que era ontem, hoje você não é o que você era ontem, você diz, Deus, graças te dou. Não estou perfeito, mas eu estou caminhando. Eu estou caminhando, e se nós estamos caminhando, quem caminha, chega. Agora, o que não dá para nós fazer é voltar atrás, retroceder. Coisas que, quando nos convertemos, nós abandonamos, e com o passar da caminhada, a gente vai pensando assim, mas eu acho que não era tão errado assim. Eu acho que eu era um pouquinho radical. Se aquilo que nós abandonamos porque a palavra de Deus disse que era para nós abandonar, continua aquilo sendo coisa errada. Porque nós temos o problema de nos acostumarmos, tanto com a coisa errada quanto com a coisa certa. Israel se acostumou em fazer o sacrifício. Aquele hebreu, ele se acostumou em pegar aquele cordeirinho, deixar dentro de casa com aqueles filhos. Lá ficava aquela família, aquele cordeirinho dormia com os filhos, como se fosse um pet hoje, né? Mas quando chegava o dia de ir sacrificar aquele animal, era um choredo naquela casa. As crianças choravam, não, pai, não. Porque elas criavam um sentimento aquilo. Mas com o passar dos dias, aquele pai israelita, Deus o abençoou tanto que ele disse, mas não é necessário isso, eu vou lá e pego do rebanho um cordeiro limpo, que não seja doente, nada, e levo o sacrifício, é um cordeiro, tudo é cordeiro. E eu tenho um certo cuidado, porque nós podemos começar a fazer as coisas no automático, e Deus não aceita desta maneira. Eu tenho cuidado com a ceia. Tenha cuidado com o lava-pés. Tenha cuidado em batizar. Porque não pode ser no automático, tem que ser com sentimento. Deus só aceita aquilo que nós fazemos com sentimento. Orar pelas pessoas não pode ser simplesmente pôr a mão e orar. Não, tem que ser com sentimento. Olha, irmão, tratar a tua esposa, os teus filhos, o teu marido tem que ser com sentimento. Não é simplesmente fazer qualquer comida e pronto, está lá, pronto, vai comer. Vir à igreja e adorar a Deus tem que ser com sentimento, não pode só simplesmente vir, aqui estou, não, tem que haver sentimento. Porque nós nos acostumamos a ouvir que eu preciso nascer de novo, eu preciso da justificação, santificação e o batismo, mas nós nos acostumamos, mas não podemos nos acostumar com as coisas sagradas. E aí é onde entra o problema que Israel entrou. A Bíblia diz, levantou-se uma geração que não conhecia o Deus dos seus pais. Por que não conhecia? Porque não havia passado por esse processo. Eles entenderam o evangelho, a mensagem por tempo deles, de uma forma intelectual aqui na mente. E jovens, nós que somos filhos dos nossos pais da mensagem, nós temos que ter este cuidado. Porque não é porque eu sou filho de um pai que é da mensagem que eu sou da mensagem. Eu preciso passar por esse processo, irmão.
E se não passar, Deus não tem netos, diz o irmão Brana. E Deus está preparando um povo para levar para aquela cidade que Ele está preparando, ou que já está preparada. Para entrar lá, irmão, só vai entrar aqueles que foram lavados, santificados e cheios do Espírito Santo. Por quê? Por que será que Deus é ruim? Não, porque este processo tira de nós a velha natureza, os velhos pensamentos, os velhos desejos, e começa a pensar segundo a palavra de Deus. O irmão Brana diz nesta mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, que assim como Deus faz nós passar por esse processo, a terra onde nós vamos habitar, Deus também faz ela passar pelo mesmo processo. Por quê? É uma terra que está sendo preparada para um povo preparado. Não é para qualquer um. Por isso só entrará ali aqueles que nascer de novo. Isso foi o que Jesus disse. Ninguém pode ver, entender o reino do céu se não nascer de novo. O Brana diz nesta mensagem, no parágrafo 79, ele diz assim: Satanás será tirado da terra, exatamente como Satanás foi tirado de você. Exatamente como nós passamos por este processo para que a natureza do pecado seja tirada de nós, Deus também fará a terra passar por este mesmo processo. Por quê? Porque Ele quer tirar o diabo dela também. Como poderia nós ir habitar em uma terra nova e o diabo ir lá no meio incomodando? O pastor Edgar Roscoe pregou uma vez uma mensagem, bem no início das viagens dele para cá, ele pregou uma mensagem intitulada Há uma serpente no teu jardim. Quantos lembram? E o irmão Brana diz nesta mensagem, se nós continuarmos lendo, ele diz que há uma serpente dentro do nosso jardim. Mas quando nós chegarmos lá na eternidade, lá não haverá mais isto. Porque este processo que Deus faz em nós, para tirar de nós o pecado, a influência do mundo, a influência do pecado, Deus também vai fazer a terra passar por esse processo. Vamos ler um pouquinho, vamos seguir. Satanás não pode incomodar, ou melhor, diz o irmão Brana, ele pode tentar, mas ele não pode conquistar um cristão nascido de novo. Lembram que nós cantamos aquele hino, o diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Pois Deus, desde a fundação do mundo, o anteviu e enviou Jesus para redimi-lo, e o sangue fala por ele, e o sangue fala por mim e por você. Como ele pode pecar? Se o pecado não pode ser visto, nem mesmo por Deus, como que um cristão pode pecar se o pecado não pode ser visto nem mesmo por Deus? Porque São João diz, aquele que está em Cristo não peca. Lembram dessa escritura? A única coisa que ele ouve é a sua voz e ele vê a sua representação. Lembram-se, quando o irmão Brana foi naquele bar, naquela lanchonete, naquela domingo pela manhã, ele pregou durante a semana, e ele ia no restaurante de alguns irmãos cristãos almoçar e jantar e tomar o seu café, mas no domingo pela manhã ele levantou para tomar o seu desjejum, porque ele não iria pregar, ele pegou uma folga, e ele foi até o restaurante, estava fechado. E aí o que foi que ele fez? Ele continuou caminhando na rua até que achou uma lanchonete. E ele entrou. Quando ele entrou, o que foi que ele viu lá dentro? Primeira coisa que ele olhou, uma máquina caça-níquel.
E naquele estado era proibido máquinas caça-níqueis. E um policial fardado, abraçado a uma jovem, jogando na máquina caça-níquel. Ele olhou mais para o lado, jovens se abraçando em cenas maldosas. Olhou mais para a direita e ele se espantou. Uma senhora de idade, já com a sua pele flácida, toda mal vestida, bebendo com 2 homens. Qual foi a reação do irmão Branham? Senhor, como o senhor pode suportar uma coisa desta? Por que o senhor não varre isso da face da terra? A minha filha Beck terá que se crescer vendo estas coisas, sendo influenciada por isso. O que foi que Deus disse para o irmão Branham? Vem atrás da porta que eu preciso ter um contatinho particular com você. Eu preciso falar com você particularmente. Quem sabe naquele período a moça, a garçonete tinha vindo, ele já tinha feito o seu pedido e lá vai o irmão Branham atrás da porta. E quando ele vai atrás da porta, Deus dá a ele uma visão. E ele vê o mundo girando, e ele vê ele mesmo cometendo pecados, que ele disse que eu nunca fiz, mas ele viu ele mesmo cometendo pecados. E quando ele cometia aquele pecado, aquela nuvem negra subia e ia para a presença de Deus, e de Deus vinha um raio, como que para fulminá-lo. Mas antes daquele raio atingir ele, havia como que um para-choque de sangue ao redor da terra, e aquele para-choque de sangue, aquele raio dava no para-choque de sangue, e ele via o rosto de Jesus contraindo em dor e dizendo: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. E aí o irmão Branham, vendo aquela visão, ele fez outra coisa e veio de novo, e aquele rosto contraindo em dor, e o irmão Branham disse: Deus, o senhor me perdoa pelo que eu fiz de errado? Deus disse: sim, eu te perdoo. Mas por que você está condenando aquela pobre mulher? Ele disse: Senhor, agora eu entendi. Dentro daquele bar havia um policial, uma jovem com aquele policial, havia mais gente. Havia 2 homens sentados com aquela mulher. Quando o irmão Branham saiu da visão, a quem foi que o irmão Branham foi conversar? Com quem? Somente com uma pessoa. Aonde foi que o evangelho foi, irmão? Entre todos estes milhares, aonde ele foi? Sabe por quê? Porque havia um sangue protegendo aquela mulher. Ela era filha da eternidade, ela estava caída, ela estava de uma forma deplorável, mas havia uma representação no céu por aquela mulher. E enquanto ela estivesse viva, aquela representação falaria por ela. Se ela partisse sem acertar, aquela representação não falaria mais. Por isso nós temos que ter o cuidado, irmão, de colocar a nossa vida em ordem enquanto nós respiramos. Da mesma forma, pois, o mundo é um dos seus atributos. A terra, o mundo. Do mesmo modo que você é um dos seus atributos. O mundo se torna um dos seus atributos porque estava no pensamento de Deus. No princípio, ter um mundo, estar em um trono, ser um rei, ser um redentor, ser um curador, esses são os seus atributos. Assim como um atributo seu. Então nós estávamos em Deus antes que o mundo fosse formado, como um dos seus atributos. Há perigo de Deus nos perder? A Bíblia diz que a noiva, a igreja de Cristo, é o seu corpo. Que Jesus é a cabeça, certo? Nós somos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é deficiente. Então, se eu sou parte do corpo de Cristo, não tem problema. Eu vou chegar lá aquele dia sem nenhum problema. Como disse o irmão Branham, o diabo pode até tentar conquistar um cristão nascido novo, mas ele não consegue. Ele pode até te pôr em problema, em dificuldade, tentar te dar uma rasteira, mas se nós temos uma representação lá, aquela representação fala por nós.
Ali estava, parágrafo 84, ali estava o sacerdote, no tempo de Jesus, representando a luz. Ele havia aprendido isto na Bíblia. Ele havia aprendido que Deus era Deus, ele havia aprendido que a santidade era correta, ele aprendeu que havia uma lei de Deus, ele aprendeu isso por concepção intelectual. E ele havia nascido na linhagem correta, ele era um levita. Mas ele só sabia disso por concepção intelectual. E quando à luz da hora, veja, ele aprendeu pelo que havia acontecido. Não pelo que estava acontecendo, mas pelo que havia acontecido. E quando ele se deparou com o que estava acontecendo, sua denominação não lhe falou nada sobre aquilo. Portanto, ele não tinha nenhuma representação naquilo. Por que aquele religioso do tempo de Jesus, ele não pôde aceitar o Messias? Quando Jesus disse, eles disseram, dize-nos claramente se tu é o Messias ou não. O que foi que Jesus disse? Já vos tenho dito e vocês não acreditaram. Porque vocês são filhos do diabo e a verdade não permanece em vós. Mas quando ele encontrou a mulherzinha do poço, o que foi que ele disse? Ele disse para ela, você tem 5 maridos, vive com o sexto e esse não é teu marido. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Ó irmão, quando esta mensagem bateu na nossa porta, por que é que ela nos despertou? Porque nós temos uma representação lá, senão ela não despertaria eu e você, não tiraria de onde nós estávamos. Ou iríamos deixar trabalho, que ganhava dinheiro, expectativa de ganhar muito, para trocar por uma vida simples, procurar um novo emprego. Meu Deus, irmão, se não for Deus fazer isso, nós como seres humanos não fazemos. Quantas vezes a gente ouve irmãs, mulheres dizerem, eu não posso ser crente porque eu não consigo usar saia. Mas se você tem uma representação do outro lado, você vai fazer aquilo que é correto, não importa. Porque o diabo não consegue com um cristão nascido de novo. Ele não conseguirá comigo e contigo. Nós vamos trilhar esta senda e vamos chegar na sua presença naquele dia. Não há o que faça nós parar, porque eu tenho uma representação lá. Oh, eu não consigo esquecer isso. Pode ser que eu não esteja perfeito ainda, mas eu estou caminhando para chegar a essa perfeição e eu vou chegar lá. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai fazer ela perfeita. Aquele sacerdote havia aprendido por uma concepção intelectual. Porém, aqui estava o Redentor na terra naquele tempo, para redimir aqueles atributos de Deus. Parágrafo 85. E aquela mulherzinha, o Morano falou, e ela o recebeu. Se eu e você fôssemos escolher um membro para a nossa igreja, qual dos dois nós escolheríamos? A prostituta ou o sacerdote? Meu Deus, irmão, tem que ser Deus. Tem que ter os pensamentos de Deus para compreender a vontade de Deus, senão não entende. Ela nunca o questionou. Ela disse, quando o Messias vier, ele fará isso. E isto encerrou o assunto, e ela viu isto ser cumprido então. Ele disse, eu sou o Messias. E aquilo pôs fim à questão, não houve mais dúvida. Ela simplesmente saiu dizendo, venham, vejam quem eu encontrei. Esses processos nos tornam limpos. Parágrafo 86. Um templo para a sua morada, sua com letra maiúscula. Um templo para a sua morada, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo com fogo. Isso faz a limpeza do nosso templo. Assim como a estrutura do velho mundo não foi destruída pelas águas quando ele foi lavado lá no dilúvio, a estrutura do planeta, a velha estrutura, todo o pó da terra, todas as coisas que Deus colocou na terra, não foram destruídas quando o primeiro mundo foi destruído. E a Bíblia disse que foi destruído.
mas nunca destruiu a estrutura. Apenas destruiu o pecado e os pecadores que estavam sobre ela. A estrutura permaneceu. Mas veja, a justificação, como vocês batistas e metodistas querem pensar, apenas a justificação, crer e ser batizado, não é suficiente. Você voltará para as coisas do mundo, cortará seu cabelo, usará shorts e tudo mais. Veja, não aconteceu nada ali ainda. Você somente olhou para trás e viu que agiu errado. O que a justificação fez com o mundo? Não fez nada com ele. Começou de novo, com tanto pecado como sempre teve. E é assim que um homem age, e isso é o mais longe que ele chega. Se você olhar após o dilúvio, o próprio Noé, que construiu a arca, foi o primeiro homem a fazer algo errado. Quando plantou a sua vinha, justificado. Plantou a vinha, fez o vinho, bebeu e se embriagou. Tirou as suas roupas e andava por lá, numa cena deplorável. Mas ele foi justificado, ele passou pela arca. Passou pelo dilúvio. E foi além disso, ainda amaldiçoou seu próprio filho. Por isso o Romano diz que a justificação em si sozinha, ela não é nada. Precisa passar pelos 3 passos da vida cristã. Então, assim a estrutura do velho mundo não foi destruída pela água. 89. O mundo foi somente lavado. Ele recebeu o seu batismo, foi batizado. O mundo somente foi lavado. Ele recebeu o seu batismo, foi batizado. Dessa forma, a estrutura permanecerá, embora ela seja queimada pelo fogo. Isso não destruirá a terra. Veja, apenas destruirá o pecado dela. Quando nós passamos por esse processo, Deus não destrói a nossa estrutura. Ele só destrói o pecado que habita em nós. Por isso eu disse, se você é moreno, você vai continuar moreno. Se você é branco, vai continuar branco. Deus não vai mudar a tua estrutura, mas Ele vai tirar aquilo que incomoda lá dentro. E não deixa você tomar Deus em sua palavra e crer nela e viver por ela. Ele vai fazer esta transformação. Notem em Pedro, no 2º capítulo de Pedro, aqui no 3º capítulo, melhor dizendo, ele usa a palavra mundo. Como uma palavra grega, cosmos, que significa a ordem do mundo. A terra passará e os elementos derreterão com calor ardente. Não significa que a terra, o planeta vai passar, mas o mundo, o cosmos, a política, os pecados, os sistemas, o pecado, a doença, os germes, tudo que está errado passará. Deus uma vez sacudiu os céus, mas desta vez Ele diz que sacudirá a terra, os céus e a terra. Ele sacudiu a terra, melhor dizendo, e então, desta vez, Ele sacudirá os céus. Porque recebemos um reino que não pode ser abalado, um reino eterno. Observem como Ele vai até lá. Nós estamos caminhando para entrar neste reino eterno. Agora depende de mim e de você. A decisão está do nosso lado. A chave da porta da nossa vida não está, a fechadura não está do lado de fora, está do lado de dentro. Vamos dizer, ele bate na porta, como diz em Apocalipse, embora Morana fale que isso é para a era da igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir? Depende de mim e de você. E só vai abrir aquele que tem uma herança do outro lado. Senão não abre. Mas aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Por isso a vida cristã, irmão, é um prazer. A vida cristã não é regras sobre regras, não é lei sobre lei. A vida cristã é prazer, é alegria, é paz, é contentamento, é gozo.
Não precisa o pastor ir lá em casa e dizer: ó, irmão, tenha cuidado, você está fazendo isso, aquilo. Não, há um espírito que habita aqui dentro. E aquele espírito diz: cuidado, você está saindo do caminho, você está agindo errado. Por isso eu digo para os irmãos aonde eu vou mais, né? Eu digo para eles: eu não vou lá na casa de vocês. Lembra como a Bruna foi espiar na casa daquele casal rico que ele havia casado? Ele chegou lá e o casal estava numa guerra lá dentro de casa. E eram crentes. Por que estavam brigando? Porque eles haviam ido num baile, a mulher havia dançado com o homem tinha dançado com outra mulher, e agora eles estavam tentando ajustar as coisas. Como que isso vai funcionar, irmão? E o irmão Brana parou na porta e eles estavam naquele pé de guerra. E quando o irmão Brana viu a situação, ele fez... Quando eles olharam: ô irmão Brana, o senhor está aqui. Um pegou na mão do outro e se disfarçaram. Ô irmão Brana, querido, como vocês estão? Tudo está bem. Quando você chega, conversa com o irmão e você vê que a vida dele não está certa, porque ele não vem no culto, porque ele não ora. Como é que está, irmão? Está tudo bem. Você sabe se você está bem ou não. Você pode mentir para mim, mas lá dentro você sabe. E o irmão Brana disse: ele foi no casal pobre que ele havia casado, né, que não tinha, a moça casou com um vestidinho de chita, não tinha nem... A casa deles era um furgão velho, que ele fez uns buracos para a janela, né, botou ali umas tábuas, e o irmão Brana foi bem quietinho também. E ele chegou e ficou olhando e escutando. O homem havia recebido o cheque, né? Tempo do cheque, do salário, e estava contabilizando. Tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para gasolina, tanto para isso. Oh, eu queria tanto ter comprado aquele vestido, sobrar dinheiro para comprar aquele vestido tão bonito que eu vi lá na loja para ti. Isso que é amor, irmão, pela tua esposa. Irmã, isso que é amor pelo teu marido. Eu queria tanto comprar aquele vestido para ti, mas não vai dar. Sabe o que ela disse? Não tem problema, eu tenho um. E quantos de nós vai lá no guarda-roupa e não sabe que camisa vai colocar? E ainda diz: eu não tenho roupa. Meu Deus! Será que às vezes o pastor não seria bom o pastor ir lá na porta da nossa casa, lá ficar lá só escutando o que está acontecendo lá dentro? Não precisa, irmão. Se nós temos o Espírito Santo aqui, esse Espírito Santo vai regular a nossa vida, vai fazer com que nós vivamos a sua palavra, porque Deus está nos preparando para ir para esse novo mundo, onde não haverá trevas, pecado, discussão, briga, desentendimento, ódio, rancor. Lá haverá paz, amor, graça, misericórdia, perdão. E eu estou caminhando para ir para lá. Você está caminhando? Está lutando? Então continua lutando, irmão. Não volte atrás. Continua caminhando, que nós juntos chegaremos lá. Porque se eu pertenço à noiva, nem que eu seja simplesmente a cutícula do dedo de Jesus Cristo, eu estarei lá, porque o dedo tem cutícula. Eu estarei lá. E você estará lá, porque não foi eu quem começou a boa obra, foi Ele. Olha quanto você tem caminhado, irmão, quanto Deus tem te ajudado, quanto Ele tem sustentado você, quanto Ele tem feito você prosperar na vida. Por que vais voltar atrás? Quantas lutas, quantos problemas que você olha e você diz: eu venci porque Deus me ajudou. Por que vai voltar atrás agora? Continua caminhando. Se a luta aperta, o problema vem, continua caminhando, porque aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não disse: no mundo vocês vão ter uma vida frouxa, uma vida abastada. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e assim como eu venci, vós também vencereis. Nesta esperança eu estou caminhando. E é bom que o diabo saiba e saia da frente, porque eu chegarei lá. Nem que seja me arrastando, eu vou chegar lá. Nem que seja de joelho, nem que seja de qualquer forma, mas eu vou continuar caminhando. Continue, irmão, porque os céus estão logo ali. Há uma terra que Ele foi preparar para mim e para você.
Oh, irmão, e os anjos olham para aquela cidade construída extasiados. Ruas que não é esse asfalto michuruca que nós temos aí. Ruas feitas de ouro puro. Sabe por que ouro puro? Porque ouro fala da divindade. É para um povo que é santo. É para um povo que vai reinar com o rei na eternidade. Aqueles muros de cristais, aquelas pérolas das suas portas. Oh, irmão, um dia desses nós entraremos lá. E quando nós olharmos para trás e ver que tudo acabou, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, desatará todos os nós que nós não entendemos. Por isso nós viveremos felizes para todo o sempre. Que Deus nos ajude. Esse foi o que eu me senti dirigido a vos falar nesta manhã. Deus está preparando você para você ir para uma cidade preparada. Para quem? Preparada para você. Continue caminhando. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Querido Deus, se nós pudermos compreender a grandeza disso que o Senhor nos falou nesta manhã, isso nos dará condição de lutar, de caminhar, de seguir adiante, Senhor. Nos ajude, Pai. Se há alguém que tem estado preocupado ou tem deixado aquele primeiro amor, tem voltado às velhas práticas, coisas que não fazia, desperta nesta manhã, Senhor. Faça com que todos nós entendamos que nós precisamos passar por este processo, porque o Senhor está preparando uma cidade para este povo, e para entrar lá nós precisamos passar por isso. Nos ajude, Senhor. Eu preciso, o teu povo precisa, a tua igreja precisa. Quando vivemos em um mundo, em um tempo de iniquidade, o pecado tem se alastrado de uma forma assombrosa e tem entrado sorrateiramente na vida de muitos preciosos. Até quando, Senhor? Deus, nós suplicamos como igreja do Senhor nesta manhã. Tenha misericórdia, desperta, Senhor, o coração de cada um, daquele que está andando, Senhor, claudicantemente, um pouco certo, um pouco errado, para que possa pôr a sua vida no prumo da palavra e então caminhar com a vida de vitória. Abençoa teus filhos e obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, pela remissão, pelo perdão dos meus pecados. Oh Deus, quem era eu? Mas o Senhor me amou e me salvou. Te agradeço. Obrigado por meus irmãos, pelo Senhor ter amado cada um deles e os ter salvado. Mantenha-nos, Pai, caminhando até que nós cheguemos do outro lado. No nome de Jesus Cristo. Amém.